Olá, pessoal! O tema do nosso vídeo de hoje é sobre a questão social, esse objeto de intervenção da nossa profissão. Então, eu vou trazer hoje para vocês uma revisão com os principais pontos para vocês aprenderem como estudar a questão social. Então, se você tem interesse nesse tema, vem comigo! Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo, né? Então vamos aprender como estudar a questão social, né? Na verdade, esse conjunto de vídeos, ele é um conjunto para mais dar tópicos, né? Dar sinais de revisão, dar aí caminhos que você pode utilizar para revisar o conteúdo quando você estiver estudando sobre a questão social. Então, eu queria começar falando com vocês com relação ao conceito de questão social que é trazido lá pela Yamamoto, onde ela coloca que a questão social ela é indissociável do modo de produção capitalista, né? Então, é uma característica específica e peculiar do capitalismo. A gênese da questão social ela remete a essa sociedade burguesa e ela vem do fato de que a produção ela é cada vez mais coletiva, porém a apropriação dos seus frutos é eminentemente privada. O que quer dizer, né, dentro daquele processo que a gente estuda bastante no curso de serviço social, né, que é a forma valor, né, dentro da teoria social de Marx, onde ele fala sobre a questão do trabalho necessário e do trabalho excedente, e a forma como esse trabalho excedente é utilizado pelos capitalistas para a extração da mais-valia, ou desse mais-valor, ou desse valor excedente. Né? Então, é pago apenas uma pequena parcela à classe trabalhadora, enquanto que a maior parte daquilo que ele produz é apropriado pelos capitalistas. Então, essa desigualdade que ela é inerente ao sistema capitalista, ela vai ser aí a raiz da questão social. Porém, Yamamoto vai dizer que a questão social não é apenas isso, mas também é o conjunto das desigualdades e lutas sociais produzidas e reproduzidas no movimento contraditório das relações sociais, e alcança a plenitude das suas expressões e matizes no tempo de capital fetiche. Então, realmente, a gente não entende só a questão social como apenas a extração de mais-valia ou a pauperização causada pelo sistema capitalista, mas também todo o conjunto de lutas, de resistências que são inerentes a esse movimento aí de contradição capital-trabalho. Outro tópico importantíssimo que você precisa ter em mente quando se falar em questão social. Né? Existe um debate do ponto de vista francês, né, da literatura francesa, da sociologia francesa, acerca de uma possível nova questão social. Existem dois autores que são sinalizados por Yamamoto como expoentes desse pensamento, que é o Castel, que vai falar sobre uma superpopulação relativa que gerou inúteis para o mundo ou supérfluos para o capital. E a gente vem aí nesse pensamento do Castel, logo ali ele faz uma reflexão pela forma, né, como após o estado de bem-estar social, o welfare state na Europa, se gerou um grande contingente, né, de trabalhadores desempregados, né, que veio a reboque aí de outros processos, que foi a questão da própria queda, né, desse welfare state, da própria crise da superprodução, da crise do petróleo, que necessitou de uma resposta ao capitalismo, que foi o neoliberalismo, e aí todo um aparato de revolução tecnológica, né, que reduziu os postos de trabalho, gerou aí um desemprego que vai se transformar em um desemprego muito expoente, muito maior, né, do que a gente tinha visto até então na história. Então, o Castelli vai fazer essa reflexão sobre os inúteis para o mundo ou os supérfluos para o capital. Então, ele vai entender que esse novo momento do capitalismo vai gerar o que ele chama de nova questão social. O Rosa Valon ele também vai entender essa questão, né, a partir desse viés, né, desse olhar da crise da sociedade salarial, que seria exatamente a questão do estado de bem-estar social, acabou gerando uma inadaptação dos antigos métodos de gestão do social ou dos antigos métodos de lido com a questão social. Então, ele vai dizer que o pleno emprego, as políticas sociais, a forma como a questão social foi tratada durante os anos dourados, não vai mais funcionar nesse novo momento do capitalismo a partir dos anos de 1970, e que, por isso, sim, essa nova fase vai se configurar como uma fase de uma nova questão social. Porém, a Yamamoto vai refutar essa noção, né, de que existe uma nova questão social. Ela vai dizer que, na verdade, existe a mesma questão social, a velha questão social, com as mesmas bases, né, essa base da contradição do capital-trabalho, de exploração que remete lá às protoformas do capitalismo, porém ela vai se vestir de novas roupagens devido às novas condições socio-históricas da sociedade contemporânea e vai ser aprofundada as suas contradições e as suas expressões na atualidade, né, principalmente nesse momento que ela chama de capital fetiche. Então, a gente vai ter todo um processo de alteração do capitalismo, de reconfiguração das relações de produção através da mundialização do capital, da reestruturação produtiva, do toyotismo, né, e da pauta neoliberal.
Então, a gente vai ter um aprofundamento da questão social, né? E ela vai apresentar novas facetas, mas a raiz da questão social ela vai continuar a mesma, né? A visão da Yamamoto, e é a visão que vai ser aceita hegemonicamente pela profissão do serviço social. E aí a Yamamoto, em determinado ponto desse livro que eu estou usando como referência, que é Serviço Social em Tempo de Capital Fetiche, ela vai situar a literatura do serviço social sobre a questão social no Brasil, e então ela vai trazer a noção de Neto, que vai pensar uma pauperização massiva da população trabalhadora, vai trazer o pensamento da Yazbek, que vai colocar a questão social na sua dimensão estrutural, né, que é expressa na perda da proteção social a setores mais pauperizados. Nós temos aí a Pereira, que vai trazer a questão da questão social como um embate político da contradição capital-trabalho, e não como fruto da contradição capital-trabalho em si, mas sim dessa contradição levada para o território político. Nós temos aí o Faleiros, que vai pensar a questão social atravessada pelas relações de poder, pelos processos de hegemonia e contra-hegemonia nos contextos de dominação, sejam eles de raça, etnia, gênero, cultura e regiões que constituem o capital, tá certo? Aí para fechar, né, como é que a gente pode entender essa relação questão social e serviço social? Então, a questão social ela se constitui como objeto de intervenção do serviço social, né, apesar de em determinado momento em que estava se pensando as diretrizes curriculares do serviço social, lá em 1996, pensou-se em colocar o objeto de intervenção do serviço social como as políticas sociais. Mas a Yamamoto foi uma das pessoas que levantou o debate acerca da gente pensar na raiz da necessidade das políticas sociais, né, que seria exatamente a questão social, e de pensar a nossa intervenção voltada para a questão social em si, ou seja, as políticas sociais elas surgem como uma resposta à questão social, né, a essa contradição capital-trabalho, a essa desigualdade, a essa luta gerada, essa tensão gerada pela contradição capital-trabalho, e que esse deveria ser, né, o nosso objeto de intervenção, porque ele traria aí uma raiz, uma radicalidade ao nosso olhar, à nossa atuação, né, a nosso posicionamento nessa luta capital-trabalho. Ela vai dizer ainda que a questão social se reconfigura na contemporaneidade em decorrência das mudanças do capitalismo, como eu já falei, a mundialização do capital, a reestruturação produtiva e o neoliberalismo. A partir dos anos 1970, né, com a crise do estado de bem-estar social, com a crise da superprodução, com o declínio do keynesianismo e do fordismo, né, com a chegada aí da reestruturação produtiva, com a questão da crise do petróleo, então tudo isso vai reconfigurar esse capitalismo na contemporaneidade. E aí a financiarização do capital, o uso do público para contingenciar a crise estrutural do capital na conjuntura atual, vão ser aí as fontes das novas expressões da questão social, segundo a Yamamoto. Então, a forma como o capital ele vai se apropriar desse fundo público, ele vai se apropriar desses recursos que deveriam ser destinados a uma maior equidade social, investimento nas políticas de saúde, educação, habitação, transporte, na política de assistência, na política de previdência, esses recursos vão sendo paulatinamente desvinculados, né, e aí redirecionados para o pagamento da dívida pública, que é redirecionado para o capital financeiro, ou seja, os grandes banqueiros. Então, ela vai dizer que a raiz da questão social na contemporaneidade é aí essa questão da apropriação do capital, né, do fundo público, a questão da financiarização da economia e da vida. A grande referência que eu utilizei para fazer esse livro foi exatamente, para fazer esse vídeo, foi exatamente o livro Serviço Social em Tempo de Capital Fetiche, que é um livro excelente, que vai trazer inúmeros aprofundamentos sobre o mundo do trabalho, as transformações no mundo do trabalho, a questão social, o Estado e as políticas sociais na contemporaneidade, e, lógico, a sua relação com o serviço social. Então, eu trouxe alguns elementos, né, para vocês irem pensando e revisando esse tema tão importante para o serviço social. Se você ainda não conhece o meu conteúdo voltado para a preparação para a residência multiprofissional, que é o curso Assistente Social Residente, onde eu abordo as políticas públicas de saúde, as específicas de serviço social, e tem um módulo extra voltado para quem quer tentar na área da oncologia, eu convido você a conhecer o curso, o link está aqui na descrição do vídeo. E eu também tenho um conteúdo gráfico voltado aí para também preparação para residência, que é a apostila Assistente Social Residente, onde a gente tem mais de 200 questões aí de residência, tem os comentários, tem os artigos indicados para cada tópico temático, a gente tem os instrumentos de revisão, que são o caderno de erros e o planner de estudo, também está disponível aqui para você adquirir, o link na descrição do vídeo, e o frete é grátis. Espero que você tenha gostado desse vídeo, comente, compartilhe, deixe aqui o seu comentário para que eu possa fazer mais vídeos
dessa série Como Estudar o Serviço Social. Beijo para você e até a próxima.